Seja bem-vindo ao oitavo ano a mais uma aula de História. Espero que todos vocês estejam bem, né? Eu sei que estamos passando por um momento um pouquinho delicado ainda, infelizmente, né? A questão da pandemia, mas é preciso manter esperança, porque dias melhores virão e automaticamente estaremos juntos novamente. Então, continuando ainda sobre o processo de independência da América Espanhola, hoje vamos trabalhar a independência de Cuba. Semana passada trabalhamos com a independência mesmo, independência do México. E hoje vai ser a independência de Cuba, sobretudo seu contexto político e social. Aí vocês vão colocar no capítulo 6, página 134 do livro didático de vocês, que é justamente, pessoal, esse daqui, ó. Tá do lado de vocês, do lado direito. Para quem está chegando agora, prazer, sou Marcos Paixão. E aqui abaixo segue meu e-mail para tirar quaisquer dúvidas, questionamento. Continue fazendo as atividades, que é muito importante, porque vai auxiliar vocês justamente no processo de ensino-aprendizagem, e é uma forma de vocês se manterem ativos nos conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula e que ainda vai ser trabalhados com seus respectivos professores de história. Lembre que a atividade está logo aqui abaixo, deixe o seu comentário, o seu link e vamos lá. Primeiro, Cuba, né? Vocês sabem que Cuba é um país da América, né? Então aqui está a sua bandeira de Cuba, que representa, sobretudo, um país que está localizado na América, mas que tem suas características específicas, tá? Vejamos aqui no nosso mapa. Aqui nós temos México, né? Que foi a independência que trabalhou a semana passada. Aqui nós temos Colômbia, Venezuela, mais para cá para baixo nós temos o Brasil, né? Aí temos aqui, ó, o Haiti, né? Porto Rico. E essa região aqui, ó, essa região aqui, pessoal, que o mouse, siga o meu mouse. Aqui, ó, toda essa região aqui é a ilha de Cuba. Então, Cuba é uma ilha. E vai ser graças à sua localização geográfica que vai ocorrer diversas intervenções dos Estados Unidos, essa região aqui é Estados Unidos, diversas intervenções dos Estados Unidos para com Cuba. Vocês vão perceber agora na aula. Vamos lá? Então, vamos lá. Na página 134, vocês vão perceber do livro didático de vocês que a independência de Cuba ela se dividiu em dois momentos. Em primeiro momento, um conjunto de guerra e em segundo momento, outro conjunto de guerra. Então, é justamente esses conjuntos de guerra que se somam e que se nomeia independência de Cuba. A independência, na verdade, de Cuba foi resultado de uma série de guerras e automaticamente uma série de consequências negativas, não somente para as pessoas que participaram de forma ativa na guerra, tá? Mas também o próprio país sofreu muito com os impactos gerados por essa guerra. Perdão. Vamos lá, lendo aqui a manchetezinha, independência de Cubana. Em 10 de outubro de 1868, eclodiu a primeira guerra de independência cubana com um grito de Iara, protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes. A guerra, chamada dos 10 anos, concentrou-se na região oriental, onde as crueldades do exército espanhol provocaram o apoio da população aos insurretos. O que é que vocês podem perceber aqui? Vamos analisando. Primeiro ponto. Cuba era um país dependente da onde? Isso mesmo. É um país dependente da Espanha. Então, se Cuba é um país dependente da Espanha, significa que Cuba era colônia da Espanha. E Espanha era metrópole, ok? Então, vejamos. Essa primeira guerra vai ficar conhecida como a Guerra dos 10 Anos, tá ok? 1968 e vai até 78. Justamente vai ser originada essa guerra devido a um processo de descontentamento dos colonos que estavam em Cuba para com a Espanha. A Espanha, como sempre, cobrando altos juros e impostos, né,
dos colonos. E os colonos, além de sustentar as regalias e os privilégios e a vida das pessoas que moravam na Espanha, tinham também que arcar com as suas consequências, né, em torno de suas revoltas. Então, temos aqui, pessoal, uma das primeiras guerras, que é justamente quem vai participar. Vai participar os escravizados, indígenas, mulheres, crianças, justamente em prol da independência. Mas só que o exército espanhol, ele era muito radical, muito forte, né? Ele tinha um poder bélico de arma, né? Capaz de destruir os revoltosos, como de fato ocorreu. Então, por exemplo, os donos de engenhos e donos de grandes outras propriedades, eles, na verdade, juntamente com o exército, conseguiram controlar os revoltosos, né, que estavam praticando motins na região de Cuba, ok, pessoal? No país de Cuba. Então, vejamos. A segunda revolta, né, começa no dia 24 de fevereiro de 1895, a Segunda Guerra de Independência de Cuba, né? Primeira guerra, vocês sabem que é a Guerra dos 10 anos, né, que vai ocasionar em catástrofe. 3 décadas depois da primeira tentativa de emancipação, os Estados Unidos valeram-se do pretexto da repressão desencadeada pelo governo espanhol para entrar em guerra contra Madrid e despojá-la de suas últimas colônias na América Latina e na Ásia. Como assim, professor? De Cuba daqui a pouco já está nos Estados Unidos. Lembra da proximidade entre Cuba e Estados Unidos, lá no mapa geográfico? Pronto. O que é que ocorre? Cuba, ele era referência na produção de açúcar. Cuba era uma colônia da Espanha que produzia, a região que produzia grande número de safra de açúcar. Então, era uma região vista como produtora e fértil. Automaticamente despertou, né, aquela questão econômica, despertou novos olhares, né, tanto da países da Europa como da Ásia. Mas só que a questão ali era legítima. Se Cuba era dependente da Espanha, automaticamente Cuba tinha que negociar com a Espanha. Os Estados Unidos, de olho na economia de Cuba, passou a intervir nesse processo. Então, o que é que vai ocorrer? Vai surgir um personagem chamado de José Martim. Esse José Martim, ele era poético e político e vai lutar pela liberdade de Cuba, né? Pela independência de Cuba. Ele vai organizar diversos movimentos sociais em prol do fim da escravidão, como também da liberdade e da independência de Cuba. Mas, em seguida, José Martim, ele vai ser morto. E ele conseguia estabelecer diálogo tanto com os grupos revoltosos como com os grupos mais pacíficos. Ele vai ser morto. Após a sua morte, os Estados Unidos, né? Não porque os Estados Unidos era bonzinho, porque ele era solidário, jamais. Mas, sobretudo, porque tinha um viés econômico por trás, existia um interesse econômico. Então, os Estados Unidos vão intervir de forma direta, tá bom? Na economia e nessa decisão. Ou seja, a briga que era entre Cuba e Espanha, os Estados Unidos vai apoiar Cuba para que Cuba automaticamente se torne mais forte e consiga a independência da Espanha. A Espanha, frente aos Estados Unidos, automaticamente se tornaria um poder bélico, um poder de arma menor. Então, vejamos aqui essa questão. A ação repressora do governo espanhol teve uma consequência desastrosa com a morte de milhares. Em meio às agitações que tomavam o país, os norte-americanos se sentiram acuados com a possibilidade de perder toda a influência. Por quê? Porque se a Espanha conseguisse manter a relação com Cuba e Cuba se tornando dependente da Espanha,
não havia lugar para os Estados Unidos comercializar. Então, automaticamente, os Estados Unidos iria perder o quê? A sua influência econômica sobre Cuba, porque a Espanha ia tornar Cuba mais restrito ainda. Agora, a ligação entre Cuba e Espanha e Estados Unidos, o interesse que os Estados Unidos tinham economicamente para com Cuba, tá? Então, passaram a intervir, aqui vejamos, passaram a intervir no conflito, enviando várias tropas voltadas contra o exército espanhol. Então, os Estados Unidos, ele vai entrar na guerra, tá bom? Pela luta da independência, vai ajudar os cubanos, mas com um interesse por trás, que quando a Espanha sair de cena, automaticamente Cuba se tornaria dependente de quem? Dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era mais forte do que Cuba. Cuba é uma colônia, os Estados Unidos estavam sendo ali um processo já de metrópole. Então, voltamos aqui, sem poder enfrentar os militares norte-americanos, a Espanha concedeu o controle de Cuba aos estadunidenses, com a assinatura do Tratado de Paris em 1898. Olha aqui, então, aquela ideia que os Estados Unidos tinha de romper, na verdade, de romper a relação entre Espanha e Cuba, eles conseguiram. Agora entraria uma nova relação política, uma nova subordinação. Cuba não se tornou mais dependente da Espanha, mas sim dependente de quem? Dos Estados Unidos. Então, teoricamente, Cuba devia favores aos Estados Unidos. E esses favores eram pagos através da exportação, na verdade, através de importação, né, de Cuba para com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a comercializar os produtos de Cuba, né? Vejamos aqui essa linda charge, intervenção dos Estados Unidos. Aí vocês podem acompanhar na página 135, pessoal, que é justamente essa reflexão aqui. Vocês podem perceber que, ó, é o muro, vamos pensar o seguinte, o muro aqui da charge é quem? Estados Unidos, aqui a bandeirinha. E aqui é o quê? A ilha de Cuba, né? Quando fala assim uma ilha, vocês não pensam que é uma ilha pequena não, tá, pessoal? Uma ilha com apenas com pé de coco, não. Mas é porque ele está cercado por águas, né? Aí entende como uma ilha, mas tem grande proporção territorial. Então, teoricamente, os Estados Unidos passou a bloquear Cuba, porque agora já como a Espanha saiu de cena, Cuba se tornou praticamente, né, se tratando de um viés econômico-político, dependente de quem? Dos Estados Unidos. Então, gerou o que aqui, pessoal? Ó, vamos ler aqui o nome aqui na lateral, ó, bloqueio. Os Estados Unidos bloqueiam a economia de Cuba. Os Estados Unidos bloqueiam a política de Cuba. E aí Cuba agora fica basicamente restrito a quem? Subordinado a quem? Dominado por quem? Por Estados Unidos, tá? Então, essa é a ideia que eu lanço aqui para vocês e que ocorreu lá depois de 1898, quando a Espanha sai de cena. Então, vocês podem entender, de certo modo, que Cuba passou por duas independências. A primeira independência foi para com a Espanha e a segunda independência para com os Estados Unidos. Para com a Espanha foi em 1898, tá? O que é que vai ocorrer? Passa-se 3 anos, né? Cuba consegue romper com os Estados Unidos. Consegue quebrar esse muro, quebrar esse bloqueio. Mas era só somente quebrar? Não. Cuba tinha que repor, né? Como se fosse pagar uma indenização e uma multa de tudo que os Estados Unidos gastou com Cuba no período da independência. Então, diversos territórios que eram de Cuba se tornaram a ser dos Estados Unidos. Então, a partir daí, mediante a isso, é que hoje existe, como vocês já sabem, nos meios de comunicação, uma disputa visível, tanto dos Estados Unidos, nos dias atuais, pessoal, tanto dos Estados Unidos, como também de Cuba. Vocês percebam que são dois sistemas
organizacional econômico diferente. E os Estados Unidos, ele é o quê? Capitalista. Cuba, comunista. Então, essa divergência histórica, essa diferença histórica, esses atritos que teve lá no início da independência de Cuba, que fez com que essa rivalidade a cada dia crescesse mais e mais. E hoje, Cuba é basicamente inimiga dos Estados Unidos e os Estados Unidos é basicamente inimiga de Cuba, né? Mas por quê? Porque em um determinado momento da história, os Estados Unidos interviu na política de Cuba e alguns territórios cubanos se tornaram pertencentes aos Estados Unidos. Vejamos, a guerra recomeçou em 24 de fevereiro de 1895 com o grito de Baile e estendeu-se rapidamente por toda a ilha. Morreram muitos civis, povoados e cidades foram destruídas. Então, a independência de Cuba, pessoal, de fato ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1895. A independência para com a Espanha. Ele se torna independente. Esse daqui é José Martí. José Martí, né, como eu falei para vocês, ele foi morto, mas percebam a seguinte questão, que o reflexo que vai ocorrer naquele momento lá, em 1895, vai marcar toda a história de Cuba. Cuba se tornou dependente dos Estados Unidos até 1909. Vou voltar aqui para vocês perceberem uma coisa. Essa data, 24 de fevereiro de 1895. Quem teve independência primeiro? O Brasil ou Cuba? Me respondam aí. A independência do Brasil foi no dia foi no dia 7 de setembro de 1822. Já a independência de Cuba foi no dia 24 de fevereiro de 1895. Olha a diferença, o Brasil foi independente primeiro, ok? Isso vocês conseguem perceber através da data. Porém, os motivos que levaram tanto a independência do Brasil como a independência de Cuba foram os mesmos. Mudaram ali algumas questões, algumas roupagens, mas os motivos, de modo geral, foi basicamente o mesmo. Primeiro, o descontentamento para com a sua metrópole, o Brasil dependente de Portugal, Cuba dependente de Espanha, ambas as colônias, tanto o Brasil como Cuba, estavam em estado degradante, estavam passando por um momento de catástrofe social, né, saneamento, lutavam contra o fim da escravidão, contra a dependência, né? Eles buscavam, sobretudo, autonomia e reconhecimento para negociar com quaisquer países. Então, vocês percebam aqui, pessoal, que se tratam de duas regiões diferentes, dois contextos históricos diferentes, mas os motivos pelos quais levou à independência se tornam semelhantes. E percebam também de como os Estados Unidos, mais uma vez, ele passa a intervir num território cubano, como interviu também na Alemanha, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e tantos outros, justamente por questões pessoais, questões econômicas e também uma ambição ali, de certo modo, política, né, pessoal? Aqui é o José Martí, como já falei para vocês, né, que vai lutar, tentar apaziguar, ele busca a independência, mas ele é morto e os Estados Unidos entram em cena. E hoje, né, encerrando já a aula, eu quero lançar, pessoal, aqui uma reflexão que vocês façam no seu interior, né, se possível, no seu dia a dia, você escolhe qual é o melhor horário para você fazer 1 minuto de silêncio a respeito, né, da nossa fauna e flora, as condições catastróficas que, infelizmente, a nossa Amazonas está passando justamente agora, né? A gente percebe nos meios de comunicação, né, os bombeiros, voluntários, dando o máximo para tentar conter, mas, infelizmente, não estão conseguindo lidar, né, combater o fogo, o incêndio, mas que a gente lance aí um minuto de silêncio em respeito à fauna e à flora, porque são vidas, né? São vidas que estão em jogo, são vidas que estão ali no meio daquelas queimadas, no meio daquele desmatamento, né? Então, a frase que eu lanço para vocês é basicamente o seguinte, é de José Jacques Cardoso: a fauna e a flora fazem parte do sistema de vida
Preservar e conservar é dever de todos. Espero que todos vocês fiquem em paz, fiquem bem. E lembre da atividade que está logo aqui abaixo, viu, galera? Não esqueça, deixa aí seu comentário. E valeu por me acompanhar aqui mais uma vez na aula de história, viu, pessoal? Fiquem em paz.